Voltamos à entrevista com o Maciel de Aguiar, falando sobre cultura África-Brasil, e mostrando e conversando sobre o seu grande acervo, que está aqui em São Mateus. Agora, Maciel, justamente numa época, né, nós vivemos nessas 2 décadas, se debateu muito a questão do negro, né, no Brasil. E, inclusive, surgiram vários debates, alguns que achavam que a solução estava por a criação de cotas, né, para os negros ascenderem de uma forma mais rápida na cadeia social, né? E essa questão foi bastante discutida, bastante polêmica. E como se vê esse debate? Olha, eu queria retroagir um pouco mais. Em 1890, foi estabelecida a certidão de nascimento do país que é hoje. O país injusto, o país perverso, o país com a elite acadêmica, cultural, econômica, que só enxerga os seus privilégios, né? É esse país, é o retrato do Brasil. Então, esse retrato foi concebido em 1890, é a certidão de nascimento do país que é hoje, o país perverso de hoje. Esse país que não possibilita o mesmo que possibilita aos outros segmentos, não possibilita a todos. Né? Por que essa data? De trabalho. 1890. A data mais importante do Brasil é essa, 1890. É quando Rui Barbosa mandou queimar 300 anos de documentação sobre a escravidão no Brasil, que você, por certo, vai mostrar o documento. Então, quando Rui Barbosa atende o pedido das famílias coroadas para não haver reparação financeira pelos séculos de escravidão, ele cria o país perverso de hoje, que é o país sem conhecimento da contribuição do negro, sem conhecimento do labor do negro como escravo para construir a riqueza dos brancos e construir a nossa arquitetura, construir as nossas cidades, construir tudo isso, né? E faz um contraponto, que é muito interessante falar isso, o contraponto com os judeus. Os judeus, qualquer pessoa aqui, o seu telespectador que for à Europa, à Alemanha, obrigatoriamente tem que ir visitar os museus do Holocausto. Os judeus, ao contrário de nós, os brasileiros, os judeus mostram o Holocausto e dizem para a humanidade, olha, a humanidade nos deve. Não é só alemão que deve, não. A humanidade nos deve e cobra de todo mundo. Quando os judeus saíram de Recife e foram para Nova York, já tinha esse projeto de cobrar da humanidade as reparações históricas. Não estamos nem falando do Terceiro Reich. Com o Holocausto no Terceiro Reich, o judeu criou os museus na Europa para mostrar todo o sofrimento do povo judeu nos campos de concentração. E cobra, mostra o sofrimento e cobra. Inclusive, você paga para visitar, paga para entrar. Isso é a concepção fundamental para a compreensão desse processo. Aí o que é que nós fizemos no Brasil? Destruímos toda a informação sobre a escravidão, queimamos toda a documentação, não existe museus para mostrar os quase 300 anos de escravidão e criamos o que é muito mais grave, é o conceito de que o negro era escravo e sendo escravo, é humilhante ele falar da situação como escravo. E aí esconde as peças,
os objetos de suplício, os documentos de compra e venda que sobraram, as coisas que sobraram. Essa posição das elites influiu na posição dos negros, hoje até negros intelectuais, grupos de negros intelectuais ligados a partidos políticos ou não, ligados à universidade, são contra mostrar o processo escravocrata. Como uma coisa humilhante. Como uma coisa humilhante. Ao contrário, tem que mostrar a escravidão perversa, a escravidão do jeito que aconteceu, para cobrar a sociedade. Não é ficar dizendo, olha, vamos dar uma cota, isso não vai resolver. Nós temos que entender o processo escravocrata, o que aconteceu no Brasil durante quase 300 anos. Né? Senão, um jovem negro, hoje, iria ali no cartório pegar uma certidão para quem o seu avô trabalhou como escravo, seu bisavô, seu tetravô, e cobrar das famílias o 13º, o fundo de garantia, e cobrar de todo mundo. Então as elites entenderam que isso aí inviabilizaria economicamente o Brasil, se fosse pagar 300 anos de escravidão para milhares de negros, então resolveram queimar tudo, destruir tudo. E muito pior do que queimar e destruir é a concepção de que não se deve mostrar nada sobre a escravidão, a despeito de que está humilhando as pessoas. Ao contrário, tem que fazer igual o judeu faz, mostrar o sofrimento, mostrar a escravidão e cobrar das elites econômicas, acadêmicas, culturais, as elites sociais, cobrar os 300 anos de escravidão. Melhoria da qualidade de vida, melhoria do acesso às universidades. Não, eu não sou contra a cota, não, sou favorável. Qualquer benefício, sou favorável. Mas a cota, telespectador, é o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo que o sistema deve ao povo negro e aos pobres desse país. E isso não vai resolver o problema, mas é o mínimo que está sendo dado, né? Nós temos que entender o processo, todo o processo, o que serviu, o que a África serviu para o Brasil como formação sociológica, como formação antropológica, como formação cultural, e a contribuição da África para a história da humanidade, sobretudo para a nossa aventura. O que é preciso entender é que, se reconhecermos os 300 anos de escravidão como uma enorme e vital contribuição para a aventura chamada civilização brasileira, nós estaremos tendo um ganho excepcional para entender o Brasil. O problema é uma luz, né? Entender o Brasil. A gente tem que entender o país. Entendendo o Brasil, nós vamos, com certeza, ser um país melhor, ser pessoas melhores, porque nós não entendemos o país, não entendemos 300 anos, é a mesma coisa que uma pessoa com 50 anos, você apagar 30 anos, tira 30 anos da pessoa, é o que está acontecendo, nós tiramos 300 anos da história dos negros, acabamos com isso, e lamentavelmente muitos são contra museus com esse projeto nosso de mostrar a escravidão, contar e falar sobre a escravidão, para que possa haver uma reparação, se não financeira, mas pelo menos uma reparação histórica e cultural da extraordinária contribuição que os negros deram para a formação do Brasil. Bem, Maciel, eu queria agradecer mais uma vez aí a atenção e as informações que você passa para o nosso telespectador. Eu que agradeço a presença da TV Ambiental aqui no África Brasil Museu Intercontinental e convido para que outros recortes aqui vocês possam também divulgar o nosso acervo, e os nossos recortes, as nossas exposições, como um patrimônio da cultura popular, mas também que possa contribuir muito para a compreensão de um país que precisa desse reconhecimento.